Oi, meus queridos, meus amados, bom dia, a paz do Senhor a todos, glória a Deus, por mais uma vez estarmos aqui juntos, semeando a palavra, divulgando, aprendendo juntos a palavra do nosso Pai. Isso é muito importante, isso faz uma diferença muito grande na minha vida e eu quero que faça na de vocês também, em nome de Jesus. A gente se alimentar, da palavra de Deus, a gente ter essa fome de Deus, das coisas de Deus, isso só nos traz boas coisas, é claro, só nos traz uma vida muito mais significante, uma vida muito mais gratificante, em nome de Jesus. E hoje, queridos, nossa reflexão está no livro de Provérbios, capítulo 18, versículo 13. Provérbios 18, 13. E ele diz o seguinte: responder antes de ouvir é estultícia e vergonha. Amém. Bom, meus queridos, já falei várias vezes aqui sobre o livro de Provérbios, que é um manual de vida dentro do manual de vida, né? A Bíblia é o nosso manual de vida e Provérbios é um manual também de vida que se atenta a todos os detalhes, né? Qualquer assunto, Provérbios vai tratar, né? Então aqui hoje ele está tratando sobre o nosso dom de ouvir, né? E saber ouvir, saber se pronunciar na hora certa, esperar, né? Eu estava olhando aqui o meu microfone, que às vezes tem a impressão que ele desliga, né? E então, queridos, né, a importância de sabermos ouvir, né? Tanto que tem não é um ditado, né, mas tem gente que diz, né, que a gente tem uma boca e duas orelhas. Então, que se fosse para a gente falar mais do que ouvir, né, seria ao contrário. Então, se a gente tem uma boca e dois ouvidos, é para a gente falar menos e ouvir mais, né? E aqui, Salomão nos fala sobre a arte de ouvir, né, saber ouvir. E saber esperar a hora de falar. Então, ouvir com clareza, ouvir com atenção, ouvir com paciência e depois a gente se pronunciar, depois a gente falar, né? Daí ele diz que a gente falar antes de ouvir, né? É estultícia, né? Ou seja, burrice, né? Traduzindo bem ao pé da letra, é burrice e vergonha, né? Por quê? Porque muitas vezes daí a gente não entende o que a pessoa está dizendo, a gente nem chegou a pessoa, deixou a pessoa concluir, a gente daí já acha que a pessoa vai falar tal coisa, ou a gente se ofende, e às vezes não é nada daquilo, daí a gente já fica nervoso, daí a gente já corta a pessoa, a gente já começa a falar, e isso realmente, né, é burrice e é vergonhoso, porque muitas vezes não era aquilo que a pessoa ia falar, e mesmo que fosse, né, para nos ofender, para nos atacar, para nos diminuir, qual é o nosso papel, né, de cristão? Qual é o nosso papel de luz na escuridão, de sal da terra? Nosso papel é agir como Deus, né, espera que a gente haja, né? Então, com diplomacia, com educação, com delicadeza, nunca, jamais, né, com violência, né? Seja qualquer violência, violência física, né, violência pelas palavras, pelos atos, não, né, não, nunca, né, nenhum tipo de violência, né? E isso Deus se magoa profundamente, né, quando vê algum filho nessa situação. E realmente, né, se a gente parar para pensar, se a gente quando vê, né, a gente de vez em quando sai alguma discussão, uma coisa no trânsito, alguma coisa, a gente vê pessoas se ofenderem, né, e até nem chegarem às vias de fato, né, se a gente parar para pensar mesmo, é vergonhoso, né, é feio, é uma coisa muito feia a pessoa chegar nesse ponto de se agredir, né, de violência assim extrema, né, e hoje em dia, infelizmente, né, a violência está aí cada vez mais presente no nosso dia a dia,
Então, que a gente faça a diferença, né? Que a gente saiba ouvir e saiba falar na hora certa. Queridos, pode até parecer para alguns, poxa, mas isso não é assunto bíblico, né? Mas tenha certeza, é sim. Né? Quando eu fui batizado lá na Igreja Cristo e Resposta, lá em Santos, né? O pastor Natalino, ele disse uma vez, né, que a gente tinha que, agora que éramos batizados, que éramos cristãos, que a gente tinha que ter uma vida exemplar, né, que a gente tinha, é obrigação nossa, né, ser exemplo para as pessoas, né, então que a gente pensasse muito, né, antes de falar, pensasse muito antes de fazer, antes de agir. Por quê? Porque agora éramos cristãos, agora, né, nós éramos batizados, nós estávamos começando, né, uma nova vida, uma nova etapa na nossa vida. Né? O velho José tinha ficado ali, agora o novo José tinha surgido, né, das águas e estava ali prestes, né, a começar uma vida nova. Então era o novo José, o novo Edu, o novo Alessandro, a nova Márcia, a nova Débora, era as novas pessoas. Né? Então somos todos novos, né? A gente se renova a cada dia. Então que a gente seja realmente exemplo, que a gente saiba, como diz aqui Salomão hoje, que a gente saiba ouvir, né, antes de responder, né, que a gente não cometa essa falha, né, muito feia, muito comum até hoje em dia, e porque nós não somos, né, pessoas que cometem esse tipo de erro mais. Então, a Bíblia, né, Salomão trata de todos os assuntos, né, como eu disse, principalmente Provérbios, né, ele é um livro que se apega aos detalhes do nosso dia a dia. Por isso que é de suma importância que a gente leia, que a gente releia, que a gente consulte, desculpe, queridos, que a gente sempre tenha à mão o livro de Provérbios e a Bíblia, é claro. Então é isso, queridos, né? Hoje, então, a nossa reflexão é essa, né? Saber ouvir antes de falar. Né? Ouvir com paciência, ouvir com sabedoria e responder daí na hora certa e com sabedoria. Né? Responder com paciência, com delicadeza, nunca deixar que nossas palavras agridam alguém. Tá bom, queridos? Então, hoje, o ensinamento hoje de Salomão é esse, que a gente traga esse ensinamento para a prática do nosso dia a dia, em nome de Jesus. Muito obrigado, queridos. Fiquem com Deus. Tenham um ótimo dia. Que Deus nos abençoe, nos ampare, nos guie, nos dê muita paz, muita esperança, muita sabedoria, para que a gente possa levar uma vida assim que agrade ao nosso Pai, em nome de Jesus. Fique aqui à vontade, querido, deixe o seu recado, deixe a sua sugestão, o seu pedido de leitura, a sua pergunta. Amanhã, Deus permitindo, eu estarei de novo com vocês aqui para uma nova reflexão, fortalecendo nossa fé, fortalecendo nossa esperança, em nome de Jesus. Deus abençoe, meu querido, minha querida, Deus abençoe a todos nós, em nome de Jesus. Tchau, meu querido. Até amanhã, se Deus permitir. Tchau, tchau.